Eu queria começar compartilhando um vídeo sobre instrução para criança contra o abuso sexual. Então é um videozinho muito simpático, apesar do tema tão difícil. E o objetivo é você passar esse vídeo para as crianças. Não é o tema da minha palestra, mas enquanto o pessoal vai retornando, gostaria de compartilhar isso. Então vamos lá. Esse é um vídeo que está no YouTube. Diga não ao abuso sexual infantil. E a ideia é que você use esse vídeo com seus filhos, na sua sala, e não diga nada depois. Não precisa explicar, não precisa ir além, é simplesmente mostrar o vídeo e deixa que as crianças mesmos administrem. Então vamos lá. Este é o planeta Terra. Nosso planeta é lindo, ele é o nosso lar. Há tantos animais, plantas, cores e sabores. Tudo o que precisamos para ter uma vida maravilhosa. Mas precisava de alguém para cuidar do mundo. Foi por isso que o homem foi criado, para cuidar do mundo e ser muito feliz aqui. Mas é melhor serem dois do que um. Olha quem veio ajudar. A mulher que junto com o homem vai cuidar do mundo. Mas nem tudo no mundo é bom. Você precisa saber para se proteger. No mundo também existe o mal, que sempre quer trazer coisas ruins para nossa vida. Você precisa aprender a ver quando o mal está por perto e se proteger. Cada parte do seu corpo é muito importante e tem uma função. Olhos para ver, pés para correr, ouvidos para ouvir e boca para comer. Mas algumas partes são íntimas. Sabe o que isto quer dizer? Íntima significa que só você pode mexer. As outras pessoas não devem tocar. Mas o mal quer nos enganar e usar pessoas para nos machucar. Mas que bom! No nosso coração, nós temos um radar para saber quando o mal quer nos pegar. Sabe como usar o seu radar? Não? Pois eu vou te ensinar. Bons toques nos fazem sentir bem. Seu coração, que é o seu radar, se sente feliz, protegido e amado de montão. Maus toques nos deixam confusos. Não sabemos se o que estamos sentindo é bom ou ruim. Maus toques são feitos às escondidas. É pedido silêncio. E seu radar sente vontade de chorar. O contato físico com parentes e amigos não deve causar desconforto em você. Há pessoas que fingem ser boas na frente dos outros, mas querem fazer o mal quando estão sozinhas com você. Não deixe isso acontecer. Conte para alguém. Quando alguém quiser lhe mostrar suas partes íntimas ou ver as suas, não permita. Se precisar, grite, corra e conte para alguém. Respeitar os adultos não quer dizer que devemos obedecer cegamente a eles. Se alguém lhe forçar a mexer nas partes íntimas deles ou nas suas, diga não. Não tenha medo. Não importa quem seja, corra e conte na mesma hora para alguém. O silêncio é o maior amigo do mal. Se alguém fez essas coisas com você, não importa se fez ameaças, se falou que ia te bater ou matar sua mãe, ou mesmo lhe ofereceu presentes em troca do seu silêncio. Não fique em silêncio. Quem agiu errado foi ele e não você. Tirar fotos ou filmar é legal, mas tem pessoas que querem fazer o mal. Se te chamarem para tirar fotos sem roupa ou com alguém mexendo nas suas partes íntimas, diga não e conte para alguém. Pessoas estranhas parecem legais. Por isso, o seu radar pode não enxergar o mal em alguém. Por isso, nunca aceite nada de estranhos. Seja educado, agradeça e saia de perto. E ainda, se alguém te chamar para ver pessoas sem roupa na internet ou em revistas, diga não e conte para alguém. Quando você não conta para alguém o mal que aconteceu, o mal só vai ficando mais forte e ele quer prender você. Se você não contar, o mal sempre vai continuar. Então, o que você vai dizer para o mal? Não! E assim,
o mal vai correr de você e nunca mais lhe fazer mal. Não! Abuso sexual, não! Não vou ficar em silêncio. Não vou deixar que toquem nas minhas partes íntimas. Não vou deixar que abusem de mim. Não vou aceitar nada de estranhos. Mas mais mal ainda existe no mundo. Há pessoas más que vendem crianças. Ninguém tem o direito de fazer isso. Estas pobres crianças são levadas para longe de suas famílias e obrigadas a viverem trancadas em lugares sujos. Homens maus obrigam essas crianças a fazerem sexo com eles, muitas vezes por dia. Quando as crianças se recusam, eles batem muito nelas e deixam elas passarem fome. Mas eu e você podemos ajudar essas crianças a serem livres. Você quer ajudar? Diga não ao abuso infantil. Então, é um vídeo na internet, você pode baixar e usar com seus filhos de uma forma bem simples, não é? Ok, tá aí, ó. Diga não ao abuso sexual infantil. Muito bem. Quem se importa? Você se importa? Queria que você, então, fechasse seus olhos agora e pedisse para Deus falar o seu coração nessa hora. Sei que já está falando, mas Ele ainda não completou. Tem muito para te falar, abrir a sua mente, a sua visão nesta manhã. Pai, nós estamos aqui reunidos e queremos ouvir a Tua voz. E eu peço que o Senhor fale ao meu coração nesta manhã. Mude a minha forma de compreender este mundo. Dá-me os Teus olhos, o Teu coração, Pai. Abençoa cada um nesse salão, atendendo às nossas orações. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quem se importa? Quando a gente vê um nenenzinho desse, que delícia, né? Então eu quero fazer um teste para ver se você se importa com a criança. Mommy's gonna sing you a song. You want Mommy to sing a song, honey? Let me know how you feel about the song, okay? I don't want you to come round here no more. I beg you for mercy. You don't know how strong my weakness is, or how much it hurts me. 'Cause when you say it's over with her, I want to believe it's true. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you, wake up missing you, when the one you love's in love with someone else. Don't you know it's torture? I mean, it's a living hell. No matter how I try to convince myself, this time I won't lose control. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you, wake up missing you. Oh, you feel the pain in the song, eh, honey? Big tears. You crying? Oh, you crying, Você está monkey. chorando, neném? Okay, Mommy's done. Acabou. You okay? É, você está Just ok? a song. É só uma canção. Just a song, honey. É só uma canção.
E aí? Como é que está o seu olho nessa hora? Se tem gente enxugando os olhos, eu já estou enxugando os meus pela 20ª vez que eu assisto esse vídeo, é porque você se importa. E esse vídeo mostra, além de uma cena muito bonitinha, revela que a criança tem sentimentos. Desde uma simples canção a coisas absurdas. A criança está sentindo, está captando, e é uma das fases em que o ser humano está mais aberto para aprender, para receber, para compreender o mundo. É uma época privilegiada para que a gente abençoe as crianças. É uma época especial. E Jesus fala isso, como nós acabamos de ver aqui, com toda clareza. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Algumas pessoas que possivelmente não estão aqui nesse salão, amam a Deus, amam a Jesus, mas não entendem esse verso. Porque receber uma criança é igual a receber a Jesus. Quem recebe uma criança, recebe Jesus. Está me recebendo. Então, se você diz assim, eu não tenho muito jeito com criança. Não, criança não é minha praia. E eu estou dizendo isso para o público errado, né? Porque se você está aqui, você está dizendo, criança é minha praia, ou pelo menos quer que seja. Mas você precisa ensinar isso na sua igreja, na sua família, para os seus colegas de trabalho, precisa ensinar. Que ao receber uma criança, ao tratar uma criança bem ou mal, ao cantar uma canção para uma criança, nós estamos fazendo isso diretamente no coração de Jesus, no coração de Deus. Por isso nós temos que pegar cada uma dessas criancinhas e cuidar muito bem delas. Se a passagem terminasse nesse ponto, estaria ótimo. Então tá, legal. Mas Jesus continua. E ele diz, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. É engraçado que Jesus começa todo bonitinho, né? Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. Mas eu garanto que Jesus mudou o tom de voz dizendo, mas ai daquele que não tratar bem. Ai daquele que judiar de uma criança. Melhor seria suicídio. Melhor seria acabar com a própria vida. É muito melhor do que enfrentar as consequências do que você vai enfrentar. Olha só o que Jesus está dizendo. Ai daquele que fizer um desses pequeninos tropeçar. Vocês entendem a gravidade, a seriedade com que Jesus leva a questão da criança? Se você recebe, é como se você estivesse me recebendo. Mas ai daquele que fizer qualquer um desses tropeçar. O que é fazer uma criança tropeçar? O que é afastar uma criança de conhecer a verdade? Talvez você diga, eu não estou afastando, mas talvez você não esteja liberando o caminho para ela não tropeçar. E se você deixa um monte de entulho na sua sala, e o seu filho pequenininho vai andar e ele tropeça em cima do entulho, a culpa é de quem? Ele que não viu o entulho. Não, a culpa é sua. A responsabilidade é sua. Como que você deixa uma sala cheia de entulho? É claro que a sua criança ia tropeçar e ia se machucar. Então não é só fazer o mal que Jesus está dizendo. É deixar de fazer o bem, também se enquadra nisso. Mas, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, ai. Então Deus nos chama para receber as crianças e também desimpedir o caminho delas.
livrar de todos os obstáculos. Quando Jesus viu as multidões, e é uma passagem muito conhecida, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. A gente sempre lembra desta passagem. Agora, é engraçado que, quando você lê isso, seja sincero, quando você leu, as várias vezes que você leu esse texto, você pensou nas crianças no meio da multidão? Normalmente não, né? Pelo menos da minha parte, acredito que eu seja bem comum. Você também não, imagina um monte de adultos. Jesus viu um monte de adultos e teve compaixão deles. É o que está escrito ali? Jesus viu uma multidão. E teve compaixão de todos nessa multidão. E numa multidão tem o quê? Tem homens, tem mulheres, tem idosos, tem novos e, naturalmente, tem crianças. Quando Jesus via a multidão, ele não separava. Não, isso aqui é criança. Não, aquele ali é idoso, deixa para lá. Não, ele via todos. E ele amava a todos. E ele teve compaixão de todos. Por quê? Porque estavam aflitos e desamparados. Muitas vezes nós, pastores, enxergamos a igreja, uma igreja de adultos. Ah não, tem umas crianças sim, vamos arrumar alguma coisa para elas, porque elas vão acabar vindo, não é? E aí você imagina um salão desse, cheio de adultos, com dezenas de crianças, vai ficar muito caótico. Então nós precisamos arrumar alguma coisa para que a gente tenha um culto agradável a Deus. Seja tudo feito com decência e ordem, né? Nós esquecemos que quando Jesus falava de ovelhas, ele falava das novinhas também, das crianças também. Às vezes nós vamos para o outro extremo, dizendo, a criança é a coisa mais importante no reino. Não é verdade. Sabe o que é a coisa mais importante para Deus, para o coração de Deus? O ser humano, independente da idade, independente do sexo, da raça, independente do nível social, de qualquer coisa, da idade. O que é importante para Deus é o coração do ser humano. Deus quer o ser humano. E as crianças estão incluídas. A partir de agora, eu gostaria que sempre que você lesse na sua Bíblia, qualquer coisa a respeito de ovelha, que você pensasse nas ovelhonas, mas também pensasse nas ovelhinhas. Alguns anos atrás, nós tivemos uma crise no nosso trabalho com crianças e resolvemos interrompê-lo. Fechamos as portas, fechado para reformas. E foi um caos. Nós ficamos aqui o mês de janeiro, férias, menos gente nos cultos, está ótimo. Mas ficamos fevereiro também. E em março, ainda sem o trabalho com as crianças, eu convoquei uma reunião com os pais. Eu nunca vi tanto pai numa reunião de pais. Mas eram muitos pais. E nós apresentamos o desafio do trabalho com as crianças. E eu me lembro depois de gastar um tempão explicando a nossa filosofia, como que a gente estava planejando, o que a gente estava estruturando, gastei 1 hora nisso. Um pai se levanta mesmo e fala assim, eu tenho uma pergunta. Ótimo isso tudo que vocês estão falando, mas o que eu quero saber é quando que vai começar o trabalho com as crianças de novo? Eu já estou sem vir ao culto, não tem como. Eu lembro assim, o amor que surgiu no meu coração nessa hora. Eu fiquei sem palavras, porque todas as opções que viam, não convém, é lícito, mas não convém. E aí uma da nossa equipe que estava ali trabalhando para reestruturar o ministério, falou assim, eu posso responder essa pergunta? Claro, por favor. E era um casal que trabalhava com a gente, e eles eram pais de 5 filhos. O mais velho, se não me engano, na época devia ter uns 10 anos de idade. E era uma escadinha, literalmente uma escadinha, nenhum gêmeos, eram 5 filhos. E ela disse assim, olha, desde janeiro, quando interrompemos o trabalho com as crianças,
eu não perdi nenhum culto por causa dos meus filhos. Pelo contrário, todos os cultos nós estamos, você pode achar a gente na primeira fileira, todos os cultos, todos os filhos, eu numa ponta, meu marido na outra, e os meninos no meio. Todas as idades que você imaginar da infância. Então isso não é desculpa. Fala Deus, não é? E esse casal foi realmente quebrado pela palavra. E quando nós começamos o trabalho, adivinha quem estava na equipe? Esse pai estava na equipe, servindo. Então eu vejo muito bloqueio na nossa mente, muita concepção errada, muita visão errada a respeito das crianças. As crianças não dão trabalho, dão frutos. É o lema do Ministério de Crianças da Videira. Crianças não dão trabalho, dão frutos. É uma igreja que a gente admira muito porque eles viram o valor da criança e eles agem, tratam, pensam, planejam como a criança sendo parte do rebanho. Não é uma parte mais importante, nem uma parte menos importante. É parte do rebanho. Então, quando você estiver lendo a sua palavra e citar ovelhas, lembre-se que o rebanho de Deus é formado pelas crianças também. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Você pensa em criança quando você lê uma frase dessa? Jesus está falando com Pedro. Não era sobre crianças a que ele se referia. Por que não? Por que não? Pastorei as minhas crianças. Pastorei os meus idosos. Pastorei os meus casais. Pastorei os meus pais. Pastorei o meu rebanho. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Pais, que rebanho que Deus te deu? Não foram seus filhos? Esforce-se para saber como eles estão. Pastores, que rebanho que Deus te deu? Tem criança no meio deste rebanho? Arrumei alguém para cuidar? Não, não. Deus deu o rebanho para você. É para você cuidar. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Você sabe como as suas crianças estão? Você que é um líder de célula, você sabe como elas estão? Você se importa com elas? Você ora por elas? Você as conhece pelo nome? Conhece? Ou é um bando de meninos que eu tenho que dar um jeito aqui para que os adultos, os mais importantes da nossa célula, possam ter uma célula em paz? Tem muita célula de criança que é assim, né? Os adultos estão numa sala e as crianças num beco. E pronto, resolvemos. Fecha a porta e vamos agora ter um tempo de comunhão, de louvor, de adoração a Deus. O que está acontecendo lá dentro? Quem está cuidando das crianças? Tem histórias aqui na nossa igreja de pais que arrumavam DVDs, enfiavam os meninos no quarto, dava play no DVD e ia para a reunião. Depois de algumas vezes assim, os meninos invadiram a célula dos adultos e falaram assim: olha, nós não queremos mais DVD, nós queremos uma célula para nós. Olha que maravilha. Outra, a empregada da casa era uma crente de uma igreja lá no bairro dela, e ela que ficava com as crianças. Por quê? Ah, não, mas aí você está com preconceito. Não, então tá. Vamos mudar o preconceito. Vamos colocar essa senhora para liderar a célula de adultos e a gente libera a esposa lá, ou o marido, para liderarem a célula de crianças. A senhora lá do subúrbio, né, da igrejinha lá, que nem tem a visão de célula, que nem tem a visão da igreja, ela cuida das crianças. Não tem problema.
Está errado, não está? Uma vez um adolescente de 13 anos, ele me procurou e falou assim, Roberto, conversa com meus pais. Eu falei, o que está acontecendo? Eu não aguento mais aquela célula de criança. Eu não sei o que fazer, não tenho moral. Eu não sei, é um sofrimento, toda semana é um sofrimento. Eu já pedi para o meu pai, por favor, pai, me libera disso, mas não libera de jeito nenhum. É duro, não é? Mas é a realidade. Nós pegamos o primeiro otário, né? Que se oferece. Oh, sério? Que bênção! E jogamos lá. Sabe, na minha célula, tinha a célula de criança em paralelo, e eu lembro direitinho, nós combinamos, era 8 horas começava o encontro, a gente tinha meia hora de lanche, 8h30 começavam as reuniões, e eu então com os adultos, a minha esposa com as crianças, e a gente combinava, 10 horas, acabou. 10 horas, abre a porta, libera as crianças. Pronto. E às 10 horas, quando dava 10 para 10, eu falei, gente, vamos encerrar aqui, porque as crianças já estão entrando. Vamos, pera aí, vamos orar aqui e tal. Ó, tem um aviso, não sei o quê. Os meninos entravam. Por quê? Porque nós consideramos as crianças tão importantes quanto. Mas normalmente é o quê? Já terminaram? Não, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. 20 minutos depois, olha, eles estão quebrando a casa, só mais um pouquinho, aguenta firme, é de Deus, sirva a Deus, é com esforço, vai, Deus vai te recompensar, Deus te pague, só mais um momento, está tão bom aqui, né, gente? Não tinha isso. Uma outra célula eu vi, o pessoal chegava no prédio, as crianças iam para o salão de festa e os adultos para casa para ter um lanche em paz. E coitado do voluntário que foi lá para o salão para ficar com as crianças, porque imagina, 10 crianças, 12, virando as mesas, aquela confusão toda, e ela sozinha ali. Não é à toa que não fica líder, não é à toa. Mas quando nós temos a visão correta de família, é uma célula de família, o lanche é junto. Os adultos cuidam dos filhos um dos outros, amam os filhos, não cumprimenta assim, e aí menino? Ajoelha, agacha, e aí, tudo bem? Como é que foi de escola? Isso é amor, coisas simples. E a célula de adultos e de crianças é tão importante, uma como a outra. E na hora do louvor, podemos louvar juntos. Escolhe uma canção que todos conhecem, que as crianças cantam na igreja, canções de louvor, de adoração, canta uma canção infantil, ora uns pelos outros. Hoje os papais vão orar pelas crianças. Na próxima reunião as crianças vão orar pelos papais. As crianças montam teatro, invadem a célula dos adultos. Por que não? É rebanho. Todos fazem parte do rebanho. Pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele. Não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Repito a pergunta, você já leu esse texto pensando nas crianças? Que fofinho, que gracinha, olha que lindo. Rainha de copas, né? Lá do Alice. Uma bonequinha de luxo, ou Tiffany, sei lá qual que é. A Cruella lá dos Dálmatas, que gracinha, né, gente? Agora olha os homens, que beleza. Chuck, o brinquedo assassino. Olha o outro comendo um pedaço de mão ali, gente. E o mundo acha lindo. Sabe, o mundo está tratando as nossas crianças, e eu achei tantos vídeos tão tristes. Criancinhas, menininhas de 6, 7 anos dançando funk. Olha, vocês não acreditam. Tanto erotismo, tanta sensualidade. A dança de adultos que são tão constrangedoras, as criancinhas cantando. E eu fiquei, vou pôr? Não vou não. Vou pôr? Não vou não. Não, eles precisam ver isso. Não vou pôr não. E poupei vocês. Mas o mundo não está poupando.
E eu queria fazer uma comparação aqui entre o que o mundo diz e o que Deus diz. O que o mundo está focando e o que Deus está focando. O mundo, palavra-chave é a terceirização. Hoje nós trabalhamos com tudo terceirizado. E a expressão no mundo administrativo, empresarial, isso não é o meu core business. Isso não é o meu negócio principal. E a terceirização é exatamente a respeito disso, e é uma bênção em muitas áreas. O grande problema é quando a empresa não entende qual é o seu core business e começa a terceirizar a sua razão de existência, a sua razão principal, começa a transferir para outros. O que acontece com uma empresa dessa? Vai à falência. Porque ela terceirizou, passou para outro aquilo que era a sua principal essência, razão de ser. E quando nós terceirizamos as nossas crianças, nós estamos dizendo que elas não são o nosso core business. Elas não são a razão de ser da nossa família, do nosso casamento, da nossa vida. Hoje o mundo é tão louco. Eu lembro alguns anos atrás um casal nos procurou, estavam com 6 anos de casado, muito jóia, casamento ótimo, e eles nos perguntaram dizendo o seguinte: olha, nosso casamento está indo muito bem, e está todo mundo perguntando sobre filhos, e a gente fica pensando, para que filhos? Está tão bom. A gente viaja, sai, não tem gasto nenhum, está tudo indo tão bem. Para que filhos? E como vocês têm 3 e são uma família feliz, a gente vai perguntar para vocês, para que filhos? Não estavam ironizando, não estavam debochando, estavam fazendo uma pergunta sincera. Para que crianças? Para que filhos? A mentalidade do mundo tem roubado o que está no coração de Deus, de tal forma que crentes, era um casal crente daqui da igreja, teve que perguntar, para que filhos? Mais uma vez, o amor encheu o meu coração, e eu tive vontade de dizer, não cuspa no prato que você comeu. Você só está vivo porque alguém resolveu ter filhos. Você acha a vida tão bonita, tão gostosa, tão legal? É porque alguém se doou para que você existisse. Para que filhos? Para você deixar de ser um egoísta. Não é? Claro que eu não respondi isso porque eu sou pastor, então a explicação foi... Mas é isso. Por que não ter filhos? Porque eu me basto. Porque eu quero investir somente em mim. Porque eu sou o centro do universo. Todo mundo que tem criança sabe que no momento que o filho nasce, você deixa de ser o centro do universo. É ou não é? E a maior dificuldade é ensinar para o nosso filho que ele não é o centro do universo. É outra luta. Mas a terceirização faz com que a gente foque em tantas coisas e entregue o cuidado dos nossos filhos para outros. Deuteronômio 6 fala como que nós podemos ensinar os nossos filhos. E as explicações lá são tão bonitas, tão claras, ao se levantar, ao se deitar, ao se assentar, ao andar pelo caminho. Coisas simples, bonitas, poéticas. Mas a pergunta é, quando é que nós nos sentamos com os nossos filhos para ensinar alguma coisa? Se as refeições são diante de uma televisão, se as refeições são cada hora, um senta e come ou nem senta. Quando é que nós vamos sentar com os nossos filhos? Se nós não temos tempo para isso. Andando pelo caminho, quando é que você anda com o seu filho? E a gente vai arrumando pessoas que resolvem os nossos problemas. Temos escolar para levar e buscar. Tem serviço de busca e entrega a domicílio de crianças. Leva para aula de inglês, traz para não sei aonde. É ou não é? Tem enfermeiras que resolvem tudo na primeira infância, babás que resolvem na segunda, delegados de polícia que resolvem a terceira. A gente vai só delegando para outros. Me lembro de uma mãe que foi chamada pela escola
uma professora daqui que nos contou isso, e ela sempre dava bolo, nunca aparecia, e a escola insistindo, nós precisamos conversar com você, seu filho está com um comportamento muito diferente, muito esquisito, nós precisamos. Uma hora ela apelou e disse, olha, eu estou pagando a escola para vocês cuidarem do meu filho na escola. Enquanto ele está na escola, a responsabilidade é de vocês. Vocês resolvem, fazem o que vocês quiserem. Estou pagando vocês para isso. Essa mulher tem uma característica positiva, ela é sincera. Ela é honesta. Ela entendeu de verdade e assumiu, sem hipocrisia. Só que ela está completamente errada. Agora, muitos outros fingem que não acreditam assim. Fingem que com eles não é assim, mas na prática acaba sendo. Sempre conto isso porque me chocou muito numa reunião de pais. Estou lá e eu vejo uma mocinha de branco, não parecia mãe, toda de branco, e aí eu cheguei e perguntei, você é mãe de criança? Não, não, sou a babá. Falei, mas na reunião de pais, eu que cuido das coisas de escola mesmo, tinha que vir, era eu mesmo. Outra, oferecendo uma comida, e aí perguntou para a mãe, seu filho come abacaxi? Aí ela vira para a babá, come. Não dá para rir, gente, dá para chorar. Uma mãe que nem sabe o que o seu filho come. Não é chocante? Eu acho chocante. Isso é a terceirização. Passamos para outra responsabilidade. E sabe o que é pior? Na igreja estamos fazendo da mesma maneira. É triste. Deixe o seu filho aqui com a gente resolve. Vai para o seu culto, Deus te abençoe. E a gente faz o melhor trabalho do mundo para abençoar a criança ao máximo. E estamos cooperando com uma mentalidade de terceirização. Igual aqueles parquinhos que tem no shopping, né, que você chega lá, a diferença da igreja é que na igreja não paga. Muito melhor, 2 horas de graça, já imaginou? Que alívio, que alegria, que tranquilidade, né? E como eu sempre digo, vamos de férias, vamos escolher um hotel que tem monitores para crianças. Eles pegam seu filho logo depois do café, o café tem que ser com você mesmo, mas logo depois do café e te entrega de noite um trapinho que você joga na cama e está pronto. Curta férias conosco. Essa é a mentalidade do mundo, que infelizmente nós temos adotado. E o que Deus chama a gente para fazer? Para sermos pais. É muito simples. Deus quer que você seja pai, que você seja mãe, que você curta a bênção de se multiplicar, curtam o dom da vida se desenvolvendo diante de você. Viva a rica experiência de ver a manifestação de Deus na vida do seu filho e vê-lo crescendo em graça e sabedoria. Tem coisa melhor do que isso? Fizeram um filme, está para lançar agora qualquer dia. O filme demorou 12 anos para ser feito. 12 anos, filme de Hollywood. E ele pegou um ator, um grupo de atores, e a cada ano juntava todo mundo para filmar as próximas cenas. E é a história de um garotinho, começa aos 8 anos de idade, passando por toda a sua adolescência, suas crises, até a idade de 20 anos. E é o próprio ator crescendo. E os pais e sei lá quem, os personagens envelhecendo. Olha que trabalho fantástico, extraordinário. Eu nem sei a qualidade do filme, mas o conceito, 12 anos filmando uma história. E nós gastamos quanto tempo para curtir uma bênção que Deus nos deu? O mundo nos desafia a sermos bem-sucedidos, a investirmos na nossa carreira. Por isso que nós terceirizamos. Porque o nosso core business, a nossa essência de viver é sermos um sucesso profissional. Recentemente, conversando com uma mãe de uma criancinha, ela agoniada porque ela não aguentava mais trabalhar, deixando a filha com uma babá, e aquilo estava comendo ela por dentro. E eu fui fazendo algumas perguntas, e uma das perguntas foi, quanto que você ganha? E olha,
ela ganhava um pouquinho a mais do que ela pagava para babá. Falei, você está entendendo? E ela olhou assim para mim, como é que eu não vi isso antes? Ela trabalhava para pagar uma babá para cuidar do seu filho. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. A carreira tem o seu lugar, mas não é a coisa mais importante das nossas vidas. Hoje é comum homens trabalharem a semana inteira fora e virem para casa aos finais de semana. Uma coisa comum, faz parte. E nós aceitamos. Conversando com um casal que estava para se casar, preparando para casar agora em agosto, conversando com eles, eu perguntei o que ela fazia. Eu estudo para concurso, estou estudando muito e tal. Que legal, e você? Eu sou consultor. E onde você está trabalhando? Agora eu estou trabalhando no Sul. Perguntei para ela, para que você está fazendo o concurso? Se ele viaja, se ele está no Sul, você vai arrumar um emprego que não te dá mobilidade nenhuma e você vai ficar preso aqui enquanto o seu marido vai ficar viajando? Um dos dois está errado. Se vocês querem casar, é para ficar junto. E a mesma coisa, se nós criamos família, é para quê? É para ficar junto. É para usufruir da bênção de estarmos juntos. Qual que é o objetivo de Deus? Não é a sua carreira, não é o seu sucesso profissional. Sucesso para Deus é uma família bem-sucedida. É uma família feliz. E tem muita gente investindo o coração, o tempo, os talentos na direção errada. É claro que para se ter uma família feliz precisa trabalhar, precisa investir. Nós não podemos deixar que essas coisas roubem o coração, o nosso coração dos nossos filhos. A Bíblia fala que ele iria converter o coração dos pais aos filhos. Eu acho que ele está falando disso também. É você abrir mão de um sonho profissional em favor dos seus filhos. É abrir mão de um conforto, bens, uma vida tranquila em favor dos seus filhos. O pessoal da igreja já conhece, já contei isso, mas muitos aqui não são, e eu vou contar mais uma vez. Quando eu era arquiteto, tinha o meu escritório, recebi uma proposta de um emprego em que eu ia ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava. Para começo de conversa. Era para ser um consultor na área de qualidade no projeto. E eu apaixonei pelo assunto e fiquei muito empolgado. 3 vezes mais, já imaginou triplicar o seu salário assim? E eu lembro discutindo a questão com a minha esposa, sentado à mesa. Os meus 3 filhos estavam sentados no chão, lendo, brincando, sei lá o que eles estavam fazendo. E eu pensei, eu vou aceitar esse emprego. Eu vou ganhar uma grana. Nós vamos poder viajar, ter carro zero, comprar um apartamento, ir para a Europa. Mas eu não vou ver os meus filhos crescer. Isso eu não quero. Abri mão. A minha esposa passou num concurso e quando ela foi tomar posse, assim, eu tive filhos, não foi para isso. Abriu mão do concurso. E nós não fomos ricos, não vivemos a infância dos nossos meninos cheios de dinheiro, mas vivemos com eles. Abrimos mão, é prático, gente, não é teórico, não é abstrato, é prático. É abrir mão de uma oferta, é diminuir o padrão de vida, é deixar de trocar de carro, ou de viajar para a Europa, ou sei lá o que é que você faz. Não, eu já sou muito simples. Se torne mais simples ainda. Simplifica mais ainda a sua vida. Sempre tem alguém que vive bem mais simples do que você, não tem? Você também pode. Abra mão de alguma coisa para ganhar outra. E ao invés de investir nos bens e no conforto, o sonho de Deus é que você ame. É simples. Amar é simples. É ação prática do dia a dia em favor dos seus filhos. O mundo diz, os seus filhos precisam de dinheiro. Seus filhos precisam que você ganhe dinheiro. Imagina, o seu filho não vai ter uma escola. O que ele vai ser da vida se você não colocá-lo na escola tal? Mas é muito caro. Trabalhe. Mas educação em primeiro lugar.
E eu lembro um casal que estava num aperto, numa penúria, e a gente falando assim, olha, vocês não têm condições de pagar a escola particular. Ele falou, escola pública? Nunca, nem que eu coma terra. Amém, né? Nós vamos trocando os valores. Nós vamos valorizando coisas que não são tão importantes. E vamos desvalorizando coisas que são essenciais. A nossa vida muda por causa dos nossos filhos. Não tem jeito. Tem que mudar. E é uma mudança para melhor. Quando você é um bom pai, uma boa mãe, você se torna uma pessoa melhor. Deus trata no seu caráter. Os pequenininhos têm uma capacidade incrível de extrair de nós o pior. Quem aqui já não pensou em matar um filho? Asfixiado assim. Todos. É algo que Deus mostrou para você que existe dentro de você. Muitas vezes você se assusta, né? Mais um caso velho, talvez novo para outros. Meu filho fez, ele tinha 3 anos. E eu fiquei tão irritado, eu vou matar esse menino. Deus, me segura, senão eu mato esse menino. E mandei ele para o quarto, e ele foi para o quarto sabendo que eu ia entrar a qualquer hora e ia acabar com a raça dele. E eu fiquei rodando na sala, falei, Deus, se eu for lá no quarto agora eu mato esse menino. Deus, me mostra e tal. E eu fiquei um tempão e não resolvia. E aí eu desisti de bater no menino. Não vou poder discipliná-lo com essa raiva que eu estou, não vou poder. E aí eu fui lá no quarto, falei, filho, vem cá. Eu estou com tanta raiva de você, eu estou com tanta raiva, eu não vou nem poder bater em você. Não posso. Mas eu quero que você saiba que você deixou o papai muito chateado. Pode sair. E aí ele foi saindo assim. É a hora que ele pôs a mão na maçaneta, ele virou e falou, você fez igual a Caçador e a Branca de Neve. Fez que ia matar e não matou, né? Saiu. Sou eu que amo os meus filhos. Deus vai mostrando quem nós realmente somos. É ou não é? Como não ter filhos? Vinícius de Moraes escreveu certa vez, filhos, melhor não tê-los. Mas como sabê-los se não os temos? Eu discordo. Porque filhos é melhor tê-los. Mas como sabê-lo se não os temos? Agora que dá trabalho, dá muito trabalho, mas dá muita bênção, dá muito retorno. E essa alegria precisa ser compartilhada com outros. O mundo não sabe, não conhece a alegria de andar com Deus em família. O que Deus espera de nós é que nós compartilhemos a nossa vida com os nossos filhos. Nossos filhos não precisam de dinheiro. De verdade, os nossos filhos não precisam de dinheiro. Não use os seus filhos como desculpa para trabalhar igual um doido. Os nossos filhos precisam de nós. Só isso que eles precisam. E na igreja, eles precisam de uma atenção especial? Não. Eles precisam ser amados como parte do rebanho. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Em ação e em verdade. Eu dei algumas dicas aqui na paternidade, como você pode demonstrar amor. E numa célula, como é que você demonstra amor para as crianças? Por exemplo, definindo um horário adequado para a célula, de modo que as crianças possam participar. Célula que começa às 9 horas, não dá para uma criança participar. Ah, não, mas aí mais cedo que isso fica muito corrido para nós adultos. Então a gente define os horários a partir de nós, desconsiderando que tem uma outra parte ali. Imagina, você e a sua esposa pode às 8, você só pode às 9. Aí faz às 8 assim mesmo? Não, nós consideramos, não, se você pode às 8, às 9, então podemos às 9? Podemos, claro, por quê? Porque os dois precisam participar, e as crianças? Ah não, é muito tarde para as crianças. E fica por isso mesmo. Isso não é demonstrar amor.
Ah, mas eu amo os meus filhos. Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Vamos investir nos adultos, na igreja? Vamos, claro. Vamos investir nas crianças? Claro. Por quê? Porque são rebanho. Algum tempo atrás a gente alugava uma escolinha, que era do outro lado da avenida, e a escola foi comprada, a propriedade foi comprada para construir esse hotel. E na época me deu um desespero, porque a gente colocava lá 100 crianças na casa, e eu falei, como que nós vamos fazer agora? Nós não temos outra opção. E o meu coração afundou, e eu comuniquei para a equipe, olha, a escola vai fechar, o prédio vai ser demolido, não sei como é que nós vamos fazer, e meu coração apertado. E um dia o Paulo me procura, o pastor Paulo, fala assim, olha, tem 2 casas que estão à venda, nós vamos comprá-las para as crianças. Eu falei, que bênção esse hotel que derrubou a escolinha que a gente tinha, né? Isso é amor de fato. E vocês são convidados amanhã, quem puder, conhecer o trabalho, dar uma olhada. Se todo mundo for, vai ser um caos, vai ter adulto demais, né? Mas nós temos 3 espaços aqui. Um é desse lado do prédio e 2 casas logo aqui em frente, em que a gente desenvolve o trabalho com as crianças, com mobiliário, com televisões, com material, com uma equipe enorme de professores, demonstrando na prática que nós amamos as crianças. Nós não precisamos fazer algo extraordinário que nada na igreja tem. Não, mas para as crianças, não. Mas se vamos investir nos adultos, no prédio principal, vamos investir também nas crianças. Por quê? Porque elas também são parte do rebanho. Nós temos que entender que o que nós investimos hoje vai durar muito mais do que a gente mesmo. Porque os nossos filhos, as nossas crianças, vão muito além de nós. Fiz 50 anos em maio agora, então eu já passei da metade do centenário. Mas as crianças que nós estamos investindo agora, abaixo de 10 anos, quantos anos elas vão além de mim? Então todo o investimento que eu faço hoje, não é só um investimento naquela criança, é um investimento que se estica ao longo de anos. E esta criança vai ser uma bênção para a sua família, para os seus colegas de escolinha, de ensino fundamental, de ensino médio, de faculdade, vai ser uma bênção no seu local de trabalho, na sua família, para os seus filhos. Então, ao investir numa criança, eu estou investindo em algo que faz assim. Nós precisamos disso. Se queremos transformar o mundo, nós não podemos alcançar as pessoas e deixar os outros se estragando. Nós temos que cuidar daqueles que Deus nos deu e alcançar novas pessoas. Não é uma coisa ou outra, são os dois. Porque Deus está nos dando gente destruída, gente quebrada, arrebentada. Deus está nos dando para a gente sarar, curar, restaurar a vida. Mas Deus está nos dando preciosidades que choram com uma musiquinha. Para que a gente os proteja e eles tenham uma infância feliz, uma adolescência vencedora e uma vida de sucesso aos olhos de Deus. Nós estamos plantando coisas pequenas, mas que vão dar muito fruto. Assim é o reino de Deus. Por isso nós investimos. Tem uma história muito bonita. Mais um verso aí. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Olha que coisa linda. Esse é o coração de Deus. Esse é o quanto Deus ama as crianças. Tem uma história muito bonita de um senhor, Nicholas Winton, que fez uma ação extraordinária. Eu queria compartilhar essa história com vocês. A história de Nicholas Winton é feita de lances incríveis. Discreto, ele jamais quis ser visto como herói. Preferiu guardar em segredo o bem que fez. Não disse nem à mulher que tinha salvado a vida de tantas crianças.
arrumar o sótão de casa, ela descobriu por acaso um velho álbum coberto de poeira. Lá estavam fotos de crianças, cartas, telegramas e uma lista com nomes e datas. Quando procurou saber, a mulher de Winton descobriu que aquelas eram crianças que tinham sido salvas por ele. O que teria acontecido com elas? O que este herói silencioso terá feito? Quando tinha apenas 29 anos, Winton viajou para a Tchecoslováquia em companhia de um amigo nas férias de fim de ano. Lá ficou impressionado com o clima de medo. A Tchecoslováquia já estava sob o domínio da Alemanha nazista. Winton teve uma ideia: tentar mandar para fora da Tchecoslováquia crianças de famílias perseguidas. Começou a escrever por conta própria para vários países pedindo ajuda. Organizou uma primeira lista de nomes. Somente a Inglaterra e a Suécia aceitaram receber aquelas crianças. Winton organizou a viagem. Era uma decisão difícil. Para escapar do horror nazista, as crianças teriam de ser mandadas para longe dos pais. Nunca me esqueci da angústia que pude ver no rosto dos meus pais, diz esta mulher. As crianças que partiram para um lugar seguro, a Inglaterra, não sabiam, mas jamais veriam os pais de novo. Os pais, a maioria judeus, morreriam nos campos de concentração nazistas. Eu entendi que não veria os meus pais de novo. É difícil falar. Desculpe. Sempre acreditei que a família é o que existe de mais importante, confessa este homem, que um dia foi uma das crianças salvas por Winton. Guardo a carta que meus pais me mandaram dias antes de serem enviados para um campo. Se é verdade que quem salva uma vida salva a humanidade, o que dizer de quem salva 669 vidas? Quando as crianças desembarcaram na Inglaterra, lá estava Nicholas Winton esperando por elas. Uma imagem rara registra Winton na plataforma de desembarque com uma das crianças. Winton só lamenta que o último trem, que traria 250 crianças, não tenha conseguido sair da Tchecoslováquia. O início da guerra, no dia 1º de setembro de 1939, tornou a viagem impossível. Nenhuma das crianças que não conseguiram embarcar sobreviveu. Também foram mandadas para os campos de extermínio. Winton se alistou na Força Aérea. As crianças que tiveram tempo de embarcar para a Inglaterra na caravana organizada por Winton foram encaminhadas para casas de família e abrigos. Winton nunca falou sobre o que tinha feito. Espalhadas por vários países, as crianças cresceram sem ter notícias do benfeitor. O bem que Winton fez rendeu frutos.
As crianças salvas por Winton se tornaram adultos generosos. Para expressar a gratidão pelo que aconteceu comigo, tento ajudar os outros. Adotei 3 crianças. Hoje, trabalho 2 dias por semana como voluntário num hospital infantil. Uma das melhores características do ser humano é a decência. Nicholas é um dos seres humanos mais decentes que conheci. Desde que a história de Winton se tornou pública, ele começou a receber todo tipo de homenagens. A rainha da Inglaterra chamou-o ao palácio para entregar uma condecoração. O governo da República Tcheca fez uma grande homenagem. O presidente dos Estados Unidos mandou uma carta de elogios e agradecimentos. Mas o agradecimento mais comovente veio daqueles que Winton um dia salvou da morte certa. Um programa de TV em inglês encheu o auditório de sobreviventes que foram salvos por ele quando eram crianças, mas nunca o tinham encontrado. Primeiro, a apresentadora avisa a Winton que a mulher sentada ao lado tinha sido uma das crianças que ele salvou. A apresentadora pede: quem na plateia teve a vida salva por Nicholas Winton, fique de pé, por favor. O agradecimento vem em forma de aplausos demorados e lágrimas. Tanto tempo depois, só havia uma palavra a dizer a ele: obrigado. O que é que o herói discreto tem a dizer sobre o que fez? Aos 98 anos de idade, Nicholas Winton deu esta entrevista ao Fantástico em casa, longe da agitação das grandes cidades, no interior da Inglaterra. Tudo o que quer é cuidar do jardim. Usa o tempo livre para ajudar um asilo. Por que o senhor guardou segredo por tanto tempo? Não é que eu tenha ficado em silêncio. O que aconteceu é que eu não tinha o que dizer sobre o que fiz. O senhor se considera um herói? Não me vejo como um herói. Para ser herói, alguém precisa fazer algo de perigoso. Não fiz. O que fiz foi algo que os outros achavam impossível, mas eu tinha de tentar para ver se era possível ou não. Mas fazer algo que todos consideravam impossível não é um ato heróico? Não é um ato heróico. Meu lema é: se algo não é obviamente impossível, então deve haver uma maneira de fazer. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale.
Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Elas estão de olho em nós. Elas estão olhando para você. Elas precisam de você. Deus escolheu você. Seja seu filho, seja as crianças da sua igreja, seja as crianças da sua igreja, Deus escolheu você para amá-las, para recebê-las, para dedicar tempo, coração, ministrar sobre elas, levá-las ao conhecimento de Deus, levá-las à salvação. Feche seus olhos. Haverá um dia em que nós estaremos diante, não de uma rainha Elizabeth, mas diante do Rei dos Reis. E o que está reservado para nós? Qual será o nosso galardão neste grande dia? Quando pedirem para levantar aqueles que foram salvos, transformados, resgatados, restaurados por causa da sua vida, quem vai ficar de pé? A pergunta que eu comecei essa palestra: quem se importa com as crianças? Deus, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece de que somos feitos, daquilo que nos atrai, que nos distrai. Nós apresentamos tudo o que somos diante do Senhor. Eis-nos aqui, Deus. Nós somos o que somos. Nós podemos ser transformados pelo Senhor. E nós te pedimos, Deus, dá-nos um coração como o teu. Dá-nos compreensão dessa janela, desse tempo que se chama uma vida. Para que a gente viva ela de forma agradável ao Senhor, de forma sábia, remindo o tempo, aproveitando ao máximo as oportunidades, porque os dias em que vivemos são maus. Enquanto tantas vozes querem massacrar, humilhar, constranger, desprezar as crianças, nós nos levantamos em favor delas. Colocamos a nossa vida à tua disposição. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus.